e amém. Amém. 3 vezes amém. E isso faz sentido. Quer ver? Eu vou pedir para que você abra a palavra do Senhor no Salmo número 29. Mais uma vez, né, depois da oração, obrigado aí pela presença de todos, de todas. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você venha a receber mais uma porção da palavra do Senhor e, consequentemente, bênçãos e unções sobre a sua vida. Todos aqueles que se abrem ao Senhor estão também se abrindo para serem abençoados e abençoadas. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 29. Salmo de número 29, Salmo de Davi. Um salmo em que Davi, muito inspirado, ele fala sobre a grandeza de Deus, ele fala sobre a majestade de Deus, ele fala sobre como Deus é forte, como Deus é poderoso, como Deus é glorioso. Ou seja, nós podemos ver Davi muito inspirado, né? Realmente muito inspirado quando ele escreveu esse salmo. Tanto é que o próprio título do salmo já chama atenção na Bíblia que eu estou usando. O título desse salmo é A Poderosa Voz de Deus. A Poderosa Voz de Deus. Nós vamos ler aqui o salmo, depois a gente vai dar uma analisada melhor alguns detalhes que Davi coloca, que chamam muito a atenção quando a gente para estudar de fato o texto, tá bom? Vamos ler o Salmo 29, diz assim: Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Amém? Amém. Que o Espírito Santo possa falar, possa ministrar, que o Espírito Santo possa trazer luz a essa palavra em nossos corações e na nossa caminhada. Bom, algumas coisas aqui que a gente já pode observar nesse texto, nessa palavra, é a ênfase, né, de Davi, conforme esse salmo ele foi dado como autoria a Davi, a ênfase de Davi a respeito da voz de Deus, né? Então fica muito claro e evidente que Davi quis dar ênfase para a voz de Deus, né? Como nós podemos ver aqui várias vezes essa questão, muitas vezes até nos salmos a gente pode observar que é a questão da repetição, tá? Muitos podem falar porque salmo é música, salmo é poesia e por isso muitas vezes a repetição. Sim, também. Porém, a questão da repetição muitas vezes de palavras, elas têm um significado muito forte na tradição hebraica, tá?
Então, quando uma palavra era falada uma vez, ela era para ser levada a sério. Quando uma palavra era repetida uma vez, eles estavam querendo chamar a atenção. Então, se ela fosse falada uma vez, é claro, todas as vezes que Deus fala, nós temos que levar a sério aquilo que Deus está falando. Quando há uma repetição, ele está querendo chamar a atenção para aquilo ali. Então, todas as vezes que houver uma repetição num texto, algo em duas frases se repete aquilo que está querendo dizer, nós precisamos atentar, porque ele está querendo chamar a atenção para aquele ponto no texto. E quando ele repete duas vezes, ou seja, algo é dito 3 vezes em um curto espaço de texto, então, até pela própria tradição hebraica, existe então uma expressão especial ali dentro, né? Há um dos textos muito fáceis de observar isso, que nós temos, de Isaías, capítulo 6, versículo 3, que também a gente encontra em Apocalipse 4, 8, que é a repetição da palavra santo, quando a palavra santo ela é encontrada 3 vezes seguidas, quando diz assim, santo, 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 né? Então, lendo o texto inteiro, só para vocês lembrarem, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, né? Então, por que dizer santo, santo, santo? Por que repetir 3 vezes? Só se repetia 3 vezes quando se queria chamar muito a atenção daquilo que estava sendo falado. Então, quando se diz santo, 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 então nós entendemos que está querendo chamar muita atenção para essa questão da santidade de Deus, né? Por isso, santo, 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 que traz um significado como nós poderíamos dizer santíssimo, né? Repetiu 3 vezes santo, então ele está querendo chamar a atenção para esse ponto. Então a gente poderia traduzir o santo, santo, santo como santíssimo, algo assim, vamos dizer assim, exagerado, né? Ele é tão santo que ele é santo 3 vezes. Então é santo, 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 ou seja, ele é santíssimo, tá bom? E a gente vai observar essas repetições nesse Salmo de Davi, inclusive 3 vezes as repetições. Então a gente precisa atentar a isso, porque se ele fez isso, ele não fez por acaso, ele fez de propósito, porque ele queria realmente focar nisso, né? O principal ponto que nós encontramos nesse Salmo de Davi é ele chamando a atenção para a voz de Deus, né? Se a gente pegar ali, por 2 vezes isso acontece. Nos versículos 4 e 5, pode observar ali, versículo 4 e 5, ele vai dizer, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Depois, nos versículos 7 e 8, ele vai dizer, a voz do Senhor produz chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. Então, 2 vezes no texto, Davi usa essa repetição de 3 vezes, né? Repetindo 3 vezes a voz do Senhor. Então, uma coisa é certa, Davi realmente quer focar na questão da voz de Deus. E quando ele fala da voz de Deus, ele está querendo dizer sobre que Deus fala. Deus fala. E não apenas isso, dizer que Deus fala, mas que quando Deus fala, coisas incríveis acontecem. Então, Davi não só está dizendo que Deus fala, mas que aquilo que Deus fala é muito forte, é muito importante e que nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir. Olha só como isso é importante. Voltar no começo do texto.
eu queria que nós entendêssemos essa importância que Davi está dando para a voz de Deus, né, para aquilo que Deus fala e para que nós possamos ouvi-lo, pararmos para ouvir, porque existe algo aqui no primeiro versículo muito interessante, que diz assim: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Bom, a princípio nós vamos pensar assim, Davi está chamando a nossa atenção, porque quando ele diz assim, deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Bom, acontece que não é da gente que ele está chamando a atenção. É claro que o objetivo final de Davi era chamar a nossa atenção. Só que essa expressão, ó filhos de Deus, não se referia a pessoas. Se Davi estivesse falando com as pessoas, ele teria usado a expressão, ó filhos de Israel. Quando se usava a expressão, ó filhos de Deus, ele está falando de seres divinos, ou seja, ele estava falando com os anjos. Então pode parecer até meio estranho, né? Davi querendo dar um direcionamento para os anjos, mas de fato é isso que está acontecendo aqui. É claro que, como eu disse, no fim, a intenção de Davi é chamar muito a atenção das pessoas, dos seres humanos. Mas Davi está dizendo aqui, deem ao Senhor, ó filhos de Deus, ou seja, ó anjos, deem ao Senhor glória e força, né? Não que exista glória que a gente possa dar a Deus, e nem que não existe glória em nós, né, que nós possamos dar a Deus, e nem força em nós que nós possamos dar a Deus. Na verdade, não é esse o sentido da frase. Na verdade, o segundo texto nos ajuda a entender isso quando ele diz assim, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, né? Adorem o Senhor na beleza da sua santidade, né? Então, Davi está conclamando os anjos a darem glória ao Senhor, darem glória e força ao Senhor, a glória devida e a força devida. O que significa isso? Que nós, né, apesar de, como eu disse, essa expressão, ó filhos de Deus, se referirem aos anjos, mas se a gente levar isso se a gente levar essa questão assim, entender o que ele quis, por que Davi estava falando com os anjos, né, dando direcionamento aos anjos e não às pessoas. Se nós pararmos para pensar, se ele está tão, como eu disse no início dessa palavra, se ele estava tão inspirado para escrever esse salmo, ao ponto de querer se comunicar com os anjos, para que os anjos pudessem adorar ao Senhor, né? Já que os anjos estavam diante do Senhor, né? Quanto mais, né, no decorrer do salmo a gente vai entender isso. Talvez no início ficasse até meio confuso, mas no decorrer do salmo, quando a gente vê todo o salmo, a gente percebe, puxa, ele chama a atenção dos anjos, para que os anjos adorem ao Senhor. Porque se os anjos se Davi chega ao ponto de chamar a atenção dos anjos a adorarem ao Senhor, quanto mais nós, né, que somos humanos, né, que estamos aqui, quanto mais nós devemos nos atentar a dar a glória devida a Deus e a força devida a Deus, né? A glória nós podemos entender já desde o princípio, a força eu vou deixar para o final do salmo, mas a glória porque muitas vezes nós damos glória a outras coisas. Muitas vezes nós acabamos dando glória a outras coisas, valorizamos demais outras coisas e com isso nós acabamos tirando a glória que é devida a Deus. A glória que é devida a Deus. Muitas vezes nós damos mais atenção
para outras coisas e tiramos a atenção que é devida a Deus, né? Essa live é uma live de prioridades. Nosso tema central é prioridades. Então, quando nós falamos em dar a glória devida a Deus, nós podemos traduzir por dar a prioridade devida a Deus, né? Se nós dermos as nossas prioridades devidas a Deus, nós também estaremos dando a glória devida a Deus. Ou podemos pensar, né, vice-versa. Se nós dermos a glória devida a Deus, nós automaticamente estaremos dando a prioridade devida a Deus, né? Então, buscarmos de fato darmos a Deus a glória que é devida a Ele. E o contexto bíblico, a palavra de Deus diz assim: toda glória seja dada a Deus onipotente e celestial. Ou seja, qual é a glória devida a Deus? Toda ela, toda a glória é devida a Deus. Então, e por isso mais ainda eu entendo essa questão de Davi dizer: ó filhos de Deus, deem a Deus, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ao mesmo tempo eu fico imaginando Davi pensando que os anjos estão diante de Deus, podem estar, né? Se não estiverem realizando as tarefas que Deus passou, eles estão diante de Deus e ali eles podem, né, glorificar e adorar a Deus diante de Deus, né, diante da face de Deus. E isso eu não vou chamar de inveja, mas de fato Davi, ele deveria estar pensando assim: eu não posso nesse momento estar diante de Deus, mas vocês podem, então deem a Ele a glória devida. Enquanto nós aqui reconhecemos, enquanto nós como seres humanos reconhecemos a glória de Deus sobre as nossas vidas. Deus é maior do que tudo, e é isso que nós temos aqui. Versículo 3: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Bom, antes da gente continuar, eu queria chamar a atenção porque, apesar do foco de Davi ser falar sobre a voz do Senhor, e nós sabemos como a voz do Senhor é muito forte e poderosa, e nós podemos ver essa força da voz do Senhor, porque vamos pensar aqui em Gênesis, fala da voz do Senhor criando as coisas, né? A voz do Senhor foi um instrumento usado para criar o universo. Diz que Deus mandou: haja luz e houve luz, né? Durante todos os 6 dias de criação, Deus foi falando e as coisas foram sendo criadas. E disse Deus: haja luz e houve luz. E disse Deus: haja firmamento e houve firmamento. E disse Deus: haja luminares no céu e houve os luminares no céu. E assim por diante. Deus vai falando, Deus falava e as coisas iam acontecendo. A única coisa que foi criada não sendo uma ordem de Deus, né, foi eu e você, foi o ser humano. Quando a palavra diz então que no 6º dia, depois de ter criado os animais terrestres, Deus então disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós somos os únicos seres criados não por uma ordem, por uma voz de Deus. E todas as outras coisas foram criadas através da voz de Deus. Então em Gênesis nós temos ali o exemplo da voz de Deus sendo usada como instrumento de criação, né? Nós também temos a voz de Deus sendo usada para revelar a sua vontade. E aí nós temos inúmeros textos, né, que a gente poderia citar, onde Deus fala, né, para demonstrar a sua vontade. E também temos a voz de Deus como para estender, né, a voz de Deus sendo usada para estender a salvação ao homem. Então, desde a criação, demonstrar a sua vontade e a salvação, a voz de Deus, né, a palavra, a voz de Deus, ela é um instrumento de poder, ela é um instrumento total
de poder. Mas aqui no versículo 3, Davi também deixa claro que Deus não é um Deus só de falar, Ele é um Deus de fazer, Ele é um Deus de ação. A palavra de Deus está conciliada à ação, e isso a gente também vê em todos esses textos, porque quando Deus disse, haja luz, imediatamente houve luz. Então a voz de Deus está ligada à ação, né? Deus não fala por falar, aquilo que Deus fala acontece, né? Por isso tanta ênfase em chamar atenção para a voz de Deus, por isso tantas vezes nós pregamos e falamos tanto, vamos nos atentar à palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus, vamos conhecer a palavra de Deus, porque são nos momentos, são em todos os momentos da nossa vida, na verdade, mas são nos mais difíceis da nossa vida que essa mesma palavra é a que nos sustenta. Nos momentos que nós estamos bem, que nós estamos tranquilos, ela vai nos dando direcionamento, ela vai nos direcionando, ela vai nos dizendo a forma correta de agir, de viver. E nos momentos mais difíceis é que ela nos mantém firmes, é que ela nos mantém fortes, né? Algumas pessoas têm conversado comigo e eu tenho compartilhado isso, tenho falado isso, né? Estamos em momentos difíceis, sim, estamos sofrendo, sim, mas por que nós não desabamos, né? Por que nós não desfalecemos? Por que nós não desanimamos? Por que nós não desistimos? Bom, a gente não fez tudo isso porque a palavra de Deus se encontra em nossa vida. De fato, a palavra de Deus ela existe na nossa vida. Não é apenas uma teoria em nossa vida. Ela, de fato, ela é uma prática na nossa vida. Quando eu pregava, ensinava, seja estudos ou mesmo aconselhamentos ou mesmo em pregações, que no mundo tereis aflições, é porque de fato a gente tem. Quando a gente dizia que muitas são as angústias do povo, mas Deus nos livra de todas, é porque de fato isso é verdade, né? E não adianta apenas eu pregar e não praticar e não exercer isso em minha vida, né? E de fato eu sempre fui totalmente contra a pregações ou ensinamentos da palavra em que diz que o cristão é o cara, o cristão é aquele que não passa por dificuldade nenhuma. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou totalmente contra isso, pelo contrário. Também não acho que a vida do cristão seja uma vida miserável e insustentável, super difícil, não. Né? É uma vida difícil, sim, mas eu ouso dizer para vocês, é mais difícil não ser cristão do que ser cristão. É muito mais difícil não ser cristão. Muitas pessoas se apegam também no fato de que, não, ser cristão é muito difícil, ser cristão é muito difícil. Não, difícil é não ser. Difícil é não ser. Você quer de fato ter uma vida difícil, é não ter Deus do seu lado. Você quer de fato ter uma vida difícil, é não ter Cristo contigo. Dificuldades os cristãos também passam. Aflições os cristãos também passam. Perdas os cristãos também passam. Todas as coisas que qualquer pessoa está sujeita a acontecer, também está sujeita ao cristão, com uma diferença. Existe uma coisa que o cristão não está sujeito, é ficar sozinho. Essa é a única coisa que o cristão não está sujeito, e todas as outras pessoas estão. O cristão não está sujeito a ficar sozinho. Está sujeito a passar por todos os outros tipos de problemas e aflições e dificuldades. Mas não, nós, cristãos, não estamos sujeitos a ficarmos sozinhos, porque nós temos um Deus. Nós temos um Deus que fala, que tem uma voz poderosa que fala, se nós estivermos dispostos a ouvir. E mais do que isso, como diz aqui no versículo 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, porque Deus fala.
O Deus da glória troveja. Troveja ou troveja. Aqui Davi está dizendo assim, ele não apenas fala, mas ele também age, ele também é ação. Então Deus fala, as coisas acontecem, Deus faz, as coisas acontecem. Ou seja, nós temos um Deus completo. Nós temos um Deus completo. Né? Nós temos um Deus que a gente diz assim, olha, o Espírito Santo é consolador, ele vai te consolar, ele vai te confortar. E às vezes parece só palavras manjadas, às vezes parece só coisas aleatórias para dizer, mas não, é uma verdade, é um fato. Eu tenho sido confortado por Deus, tenho sido consolado pelo Espírito Santo, eu tenho sido fortalecido por Deus todos os dias da minha vida. Em todos os dias da minha vida eu tenho sentido uma força imensurável de Deus sobre mim. Porque eu sei que se não tivesse isso, eu sei que se ele não estivesse comigo, eu sei que se ele não estivesse me sustentando, me guardando, me fazendo levantar todos os dias, eu não estaria aqui. Eu sei disso. Então eu não apenas sei, como eu sinto, porque Deus fala comigo, assim como ele já falava antes, sempre falou, ele está falando agora, e eu sei que ele vai continuar falando depois. O que importa a mim é manter os meus ouvidos abertos para que o Senhor continue falando comigo. Então no versículo 3, Davi chama essa atenção, nós temos um Deus que fala, nós temos um Deus que age, nós temos um Deus completo. A partir do versículo 4, ele vai começar aquelas repetições, como eu disse, ele diz ali, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Versículo 6, ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. Versículo 7, a voz do Senhor produz chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. No seu templo todos dizem glória. Se vocês observarem, como eu disse para vocês no início, a gente tem que se atentar a essas repetições. Do versículo 4 até o versículo 9, nós vemos um recheio de repetições, especialmente falando sobre a voz do Senhor, que ele repete muito, a voz do Senhor faz isso, a voz do Senhor faz aquilo, a voz do Senhor é assim, a voz do Senhor é assim, a voz do Senhor faz isso. Então ele fala coisas que a voz do Senhor faz, coisas que a voz do Senhor é, né? E se nós analisarmos, ele fala sobre lugares, ele fala sobre coisas, e para a gente resumir, né? A voz do Senhor, né? Ela exerce domínio sobre toda a natureza. Observe que ele fala da fauna, nesse texto ele fala da fauna, a fauna que são os seres viventes, os animais. Ele fala da flora, que são os vegetais, toda a vegetação, a natureza. Ele fala da terra, e ele fala também da água, e ele fala do fogo, dos elementos, ou seja, ele engloba tudo. Ali tem a natureza, tem a flora, ali tem a vida, né? Tem a fauna, ele usa a referência da fauna, da vida. Ele usa a referência da própria terra, ele usa a referência do fogo, ele usa a referência da água, ou seja, ele usa a referência, ele fala do vento, quando ele fala que ele despedaça os cedros do Líbano com apenas a sua voz, ou seja, ele usa todos os elementos, ele fala sobre todos os elementos e tudo que existe. Para a gente resumir, a gente pode dizer que a voz de Deus, ela exerce domínio total sobre a natureza. Exerce domínio total sobre a natureza, e quando eu digo natureza, eu quero dizer criação.
A voz do Senhor exerce domínio total sobre a criação. E se a gente pegar o versículo 9, que na verdade não está junto com os outros, é uma continuação, mas também não é só uma continuação, porque ele vai pegar um pouco daquilo que tinha antes e vai trazer para ele. Quando ele diz assim, o Senhor governa os dilúvios, como rei, o Senhor governa para sempre, né? Aqui duas coisas, se já não estava maravilhoso esse texto, ele fica mais ainda aqui. Nós já falamos, né, da glória devida, da força. Eu falei mais da glória devida, nós vamos entrar na força devida de Deus. E falamos sobre todo o domínio da voz do Senhor, sobre criação, sobre a sua vontade e sobre a salvação. Falamos também sobre o domínio da voz do Senhor, sobre tudo que existe, sobre toda a natureza, sobre toda a criação. E aqui no versículo 10 ele nos dá dois dados muito importantes. O primeiro é: o Senhor governa os dilúvios. Ou seja, o que é o dilúvio? O dilúvio, ele é o maior desastre natural já registrado pelo ser humano. É o maior desastre natural que já foi registrado pelo ser humano. E ele diz que o Senhor governa os dilúvios. O que ele está querendo dizer com isso? Não importa, ele está dizendo dilúvio aqui, ele está fazendo uma analogia com as tempestades da nossa vida, com os momentos de aflição, os momentos de dificuldade da nossa vida. E ele está querendo dizer assim, quando acontece uma bênção na sua vida, parece que Deus está muito presente na nossa vida, não é verdade? Quando acontece uma bênção, quando acontece alguma coisa, algo que a gente queria acontece, a gente fala assim, nossa, Deus está me abençoando, Deus está muito presente na minha vida. Mas quando acontece uma desgraça, quando acontece algo terrível, a nossa tendência é achar que Deus se afastou. É achar que Deus não está mais me abençoando porque aconteceu uma coisa ruim, né? E quando ele diz assim, o Senhor ele governa os dilúvios, ele está dizendo assim, não é só nos momentos bons, não é só no momento que você recebe aquilo que você quer, que Deus está governando sobre todas as coisas, sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida e sobre a sua vida. Nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, nos momentos mais tenebrosos da sua vida, quando você se vê em meio a um dilúvio, Deus também está governando aquele momento. Deus também está governando a sua vida. Ele continua cuidando de você e de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Deus, o Senhor, governa os dilúvios. Ou seja, mesmo um caos, né, aos nossos olhos, mesmo um caos aos nossos olhos, ainda é ordem perante a majestade e a grandeza de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Para nós podemos estar vendo um caos. Nós podemos estar vendo algo completamente fora de ordem. Deus ainda está sob o controle de tudo. Deus ainda está governando, porque Ele governa os dilúvios. Ele governa tudo, absolutamente tudo. As coisas podem fugir do nosso controle, as coisas podem estar completamente fora daquilo que nós esperamos e daquilo que Deus ainda mantém o controle de tudo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E nós precisamos dar a Deus a glória devida a Ele. Nós precisamos dar a Deus a força devida a Ele, que é onde eu entro para a gente encerrar. Versículo 11. O Senhor dá força a seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz, né? É engraçado como o primeiro versículo vai encaixar com o último, porque ele no primeiro versículo ele diz assim, deem ao Senhor glória e força. No último versículo ele diz, o Senhor dá força ao seu povo, né? Então nós precisamos dar a Deus a força devida de Deus. Qual é a força devida de Deus? Força absoluta. Às vezes nós limitamos Deus, às vezes nós diminuímos Deus. E Davi está dizendo, deem a Deus a força devida. Ele é o Todo-Poderoso, Deus é onipotente, Ele detém todo o poder. E muitas vezes nós diminuímos esse poder de Deus, muitas vezes nós limitamos a força de Deus.
Nós acreditamos que Deus não é tão forte quanto a gente imaginava, porque algo não aconteceu, ou porque algo aconteceu, ou porque algo não aconteceu da forma que eu queria. Mas Deus não é limitado. Deus, ele é onipotente. Deus tem todo o poder. Então nós devemos dar a Deus a sua força, a força devida, que é a onipotência. Toda força e todo o poder estão em Deus e diante de Deus. E aí sim, crendo nessa força incrível de Deus, nós recebemos dele força. Nós recebemos dele força. A força que ele tem e que nós muitas vezes não acreditamos a ele essa força. Ele tem sim. E nós precisamos dar a Deus a força e a glória devida, porque ele é glória e majestade, e ele é o nosso Deus forte e poderoso, que nos fortalece, como diz o último versículo, versículo 11, que nos fortalece, dá força ao seu povo e abençoa o seu povo com paz. Abençoa o seu povo com paz. Não é novidade. Eu já disse isso muitas vezes. De todas as coisas que nós pedimos a Deus, muitas vezes nós nos esquecemos de pedir a mais importante, que é paz. Eu posso ter dinheiro e não ter paz. Eu posso ter um bom emprego e não ter paz. Eu posso ter um excelente carro e não ter paz. Eu posso ter fama e não ter paz. Eu posso ter poder e não ter paz. O fato é que a falta de paz me faz perder todas as outras coisas. Deus nos abençoa com aquilo que de fato, nós realmente precisamos. Porque nós sabemos que nos momentos mais difíceis da nossa vida, tudo que nós queremos é sentir paz. Tudo que nós queremos é que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê força para continuar caminhando e para continuar de pé e fazermos as coisas que nós precisamos fazer e sentirmos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. A paz de Deus que excede todo o entendimento, que ela seja sobre a minha vida e que ela seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos.